Olá, eu sou Macorati e nesta semana eu vou apresentar um tutorial sobre o Blazor realizando um CRUD e usando a abordagem da Clean Architecture. Então, neste tutorial, os nossos objetivos serão os seguintes. Nós vamos apresentar um projeto para gerenciar informações de livros usando a abordagem da Clean Architecture. Eu vou adotar algumas simplificações para tornar aqui essa abordagem mais didática. Então nós veremos um projeto contendo uma solução com o nome de livraria e 5 projetos. 4 projetos do tipo Class Library e um projeto Blazor Web App. Veremos a utilização dos renders modes Static Server Rendering, Interactive Server e Stream Render, entendendo o seu funcionamento. Veremos também a utilização de formulários com Edit Form e os recursos Supply Parameter from Form e o Enhanced Navigation. Vamos apresentar os componentes Blazor para listar, editar, deletar e incluir, e a seguir veremos como otimizar a utilização dos formulários para incluir e editar em um único formulário. Veremos também a utilização dos recursos Event Callback, que é um tipo especial do Blazor que permite que você propague eventos do componente filho para o componente pai, e Render Fragment, que é um tipo do Blazor que representa uma seção com conteúdo reutilizável. E nesse projeto nós iremos usar o banco de dados SQLite, onde nós vamos usar o método EnsureCreated para criar o banco de dados. Dessa forma, eu não vou utilizar aqui o Migrations. Iremos criar o banco de dados automaticamente. Então, apresentando a solução e a dependência entre os projetos, nós vamos criar uma Blank Solution com o nome livraria e vamos criar aqui os projetos livraria.domain, onde o projeto domain ele não possui nenhuma dependência. Aqui nós vamos criar e vamos definir o nosso domínio. Vamos criar um projeto livraria.application, que vai ter uma dependência do projeto domain. Teremos um projeto livraria infrastructure, que tem uma dependência com o projeto domain. Um projeto livraria.crosscutting, que contém dependências com os projetos Domain, Application e Infrastructure. E teremos um projeto livraria.blazor, que é um projeto do tipo Blazor Web App, que tem uma dependência do projeto Crosscutting. Esses 4 projetos aqui são projetos do tipo Class Library. E esse é um projeto do tipo Blazor Web App. As dependências entre os projetos foram definidas levando em consideração a regra de dependência, que é um requisito que faz a Clean Architecture funcionar. E essa regra diz que as dependências do código-fonte devem apontar apenas para dentro, em direção a políticas de nível superior. Então, para entender melhor essa regra de dependência, vamos ver a figura aqui que representa aqui os projetos usando a abordagem da Clean Architecture. Então eu tenho o Domain, Application, Infrastructure e Presentation. A regra de dependência diz que a direção das dependências devem ser sempre no sentido de fora para dentro. Então o Domain ele deve ser totalmente independente e qualquer dependência ela deve vir das camadas mais externas para as camadas mais internas. Então eu vou abrir o projeto que já está criado, onde nós temos aqui a solução e os 5 projetos. Eu vou executar e vou mostrar essa aplicação funcionando e depois nós vamos construí-la passo a passo. Então inicialmente eu tenho aqui em Home aqui uma página inicial, uma figura, e aqui no menu, acessando a opção livraria, eu tenho aqui o meu catálogo de livros com alguns livros que eu já incluí. Então aqui eu tenho a informação da capa do livro, o nome, o autor, a editora, a data de lançamento, e aqui eu tenho em cada um dos livros os botões para editar ou deletar. Então aqui no início do catálogo eu tenho um link, onde se eu clicar aqui eu vou poder incluir um novo livro. E eu estou fazendo uma validação que se eu tentar enviar aqui, eu tenho que informar o título, os autores, a imagem. Aqui se eu não selecionar nada, eu tenho que informar a editora e a categoria também, que são definidas aqui em caixas do tipo drop-down box. Para me editar um livro, basta eu selecionar aqui o botão editar, clicando no botão, ele vai me dar o ID do livro, as informações, e eu posso alterar aqui as informações e salvar, por exemplo, Clean Architecture 1, vou enviar, Clean Architecture 1, vou voltar, editei. Para mim deletar um livro, basta clicar no botão deletar,
ele vai me abrir aqui uma caixa de diálogo, eu posso deletar ou cancelar. Então essa é a aplicação funcionando. Então agora eu vou parar a nossa aplicação aqui e vou abrir o Visual Studio, vou fechar essa versão e nós vamos abrir o Visual Studio e iniciar a criação da solução e dos projetos usando essa estrutura. Então, abrindo aqui o Visual Studio 2022, eu vou selecionar a opção Create New Project e aqui eu vou iniciar criando uma solução em branco, uma Blank Solution. Aqui, ó, Blank Solution. Vou clicar em Next. Vou salvar nessa pasta e vou chamar a solução de livraria. Ele vai me criar um projeto, ó, com a solução. A seguir eu vou na opção File, Add New Project. Vou selecionar o template Class Library e clicar em Next. E aqui eu vou usar essa nomenclatura, ó, o nome da solução e vou iniciar criando o projeto que eu vou chamar de livraria.domain. Estou usando o Net 8, ó, e vou clicar em Create. Vou repetir esse procedimento criando outro projeto Class Library que eu vou chamar de livraria application. Usando o Net 8, agora eu vou criar um outro projeto do tipo Class Library com o nome de livraria infrastructure, usando o Net 8 também. E a seguir, vou criar um novo projeto do tipo Class Library, que eu vou chamar de livraria, chamado cross-cutting, usando o Net 8. Então, eu criei 4 projetos do tipo Class Library. Agora eu vou criar o projeto Blazor, que vai ser a nossa camada de apresentação. Então aqui agora, ó, vou selecionar o template Blazor Web App. Vou chamar de livraria, vou chamar de Blazor esse projeto. Livraria Blazor. Então aqui eu vou usar o Net 8, não vou usar autenticação, vou configurar para HTTPS. Aqui, ó, Interactive Render Mode, vou usar Server. Interactive Location, vou selecionar Per Page /Component, vou marcar Include Sample Pages e vou deixar desmarcado aqui a opção Do Not Use Top Level Statements. Vou clicar em Create. Pronto, eu tenho aqui o meu projeto Blazor criado. Então, olha, eu tenho aqui todos os projetos na minha solução. Eu vou selecionar essas classes que foram criadas nos projetos do tipo Class Library, olha, Class 1, Class 1, Class 1, Class 1, e vou pressionar aqui o botão para deletar. Não vou usar essas classes aqui. Agora eu vou definir o relacionamento entre os projetos. Ó, iniciando com o projeto Domain, ó, ele não tem nenhuma dependência e vai continuar assim. O projeto Application, olha, eu vou definir aqui uma dependência do projeto Application, ele precisa ter uma dependência com o projeto Domain. Então, eu vou clicar com o botão direito, selecionar Add Project Reference. E aqui na janela que vai abrir, ó, eu vou marcar aqui, ó, livraria Domain. Então, o Application tem uma dependência com o projeto Domain. Vou ter uma referência à livraria Domain. Clicando em OK, observe que aqui agora, ó, aparece para mim no projeto a dependência, olha, Project Reference. Projeto Application tem referência a Domain. Vou repetir o procedimento, selecionando agora o projeto Infrastructure, Add Project Reference. Ele vai ter uma referência ao projeto Domain também, olha. Agora o projeto Cross-Cutting, selecionando Add Project Reference. Esse projeto ele vai conter as preocupações transversais. Então ele vai ter uma referência ao projeto Application, Domain e Infrastructure. Vou clicar em OK. E por último, o projeto Blazor vai ter uma referência, ó, Add Project Referência, ao projeto Cross-Cutting. Pronto. Então, se eu abrir aqui os projetos em Dependencies em Projects, eu vejo aqui, ó, essa dependência do projeto Application com o projeto Domain expressa. E todos os projetos vão possuir essa dependência expressa aqui na opção Dependencies de cada projeto. Então, eu vou salvar tudo e vou iniciar com o projeto Domain. Ó, ele não tem nenhuma dependência, então vamos ver aqui o que nós vamos fazer no projeto Domain. O projeto Domain, ele contém as entidades de domínio, interfaces e regras de negócios do sistema. Ele é o coração do nosso sistema. Então, nesse projeto, nós vamos definir uma entidade livro, que é uma classe selada, com 6 propriedades: livro ID, título autor, o lançamento, a capa, a editora e a categoria. E eu estou definindo um construtor para mim criar objetos do tipo livro. Eu estou simplificando aqui e não estou adotando algumas abordagens, como, por exemplo, definir private set aqui, que seria uma recomendação, e também fazer a validação e definir aqui um método para atualizar essa entidade. Objetos do tipo livro, né? Estou simplificando aqui. Então, nós vamos definir data annotations
para realizar a validação aqui. Isso nem sempre é recomendável. A recomendação mais robusta seria usar a Fluent API, que eu vou mostrar como fazer, mas vou usar Data Annotation. E nós vamos criar no projeto Domain também um repositório de dados para livro, definindo uma interface e livro repository. Além dessa entidade, eu vou criar duas enumerações. Uma enumeração para categoria, com algumas categorias de livro, e uma enumeração para a editora, com algumas editoras. Isso aqui é uma simplificação para facilitar aqui a nossa implementação e não torná-la muito complicada. E a seguir, nós vamos definir a interface do repositório e livro repository, onde vamos definir as operações que eu quero realizar com o meu domínio, definindo aqui alguns contratos para obter livros, obter um livro pelo ID, adicionar um livro, deletar um livro e atualizar um livro. Então, o meu projeto Domain vai ter essa estrutura. Eu vou ter que criar aqui as pastas Abstractions, onde eu vou definir a interface e livro repository, a pasta Entities, onde eu vou definir a minha entidade livro, e uma pasta Enums, onde eu vou definir as enumerações, categoria e editora. Então, o projeto Domain, ele representa o núcleo da lógica de negócio da aplicação, e ele deve ser independente de qualquer infraestrutura específica ou lógica de aplicação. Então, aqui eu não posso ter a lógica de aplicação, tenho que ter lógica de negócio. Aqui, devido à simplicidade do nosso domínio, eu vou abstrair essa validação de regras de negócio, porque eu não tenho regras de negócio aqui. E a importância de isolar o domínio é que, fazendo isso, você pode reutilizar essa lógica em diferentes contextos e garantir que ela permaneça desacoplada de detalhes de implementação. Então, feito isso, voltemos aqui ao nosso projeto e aqui, no projeto Domain, eu vou criar aqui, selecionando o Project New Folder, uma pasta Abstractions. Você poderia chamar de interfaces. Abstractions é mais geral, porque aqui eu posso definir uma interface ou posso definir também uma classe abstrata. E aqui vou continuar definindo as pastas. Vou vir aqui em Project New Folder, a pasta Entities, onde vão ser definidas as entidades do modelo de domínio, no nosso caso apenas a entidade livro. E uma outra pasta Enums. Vamos definir as enumerações. Vou começar com as entidades. Aqui na pasta Entities, vou clicar em Project Add Class e vou criar a entidade livro. Ela vai ser pública e aqui eu vou definir um modelo anêmico. Não vou usar aqui value object, vou simplificar, vou usar aqui tipos primitivos para representar as propriedades do livro. Então aqui eu vou definir, essas propriedades. E aqui eu vou gerar um construtor, Vou clicar em OK e está aqui o meu construtor gerado. Então, dessa forma, eu vou poder criar objetos do tipo livro usando esse construtor. Aqui nós precisamos corrigir um erro de digitação. Na propriedade editora aqui, ela não é do tipo string, ela é do tipo enum, que vai ser o enum editora que nós vamos criar a seguir. Então aqui, vamos corrigir e definir editora como sendo a enumeração editora que eu vou criar logo a seguir. Então, editora e categoria são duas enumerações e devem ser dos tipos das enumerações. Editora, categoria, editora e categoria. Então, como eu não criei as enumerações ainda, o compilador está me dando um alerta aqui, mas nós vamos ajustar isso logo a seguir. Então agora eu posso usar os Data Annotations, que são atributos usados para adicionar metadados na definição aqui das propriedades definidas na classe livro. Os Data Annotations podem ser usados para aplicar regras de validação e personalização. Uma alternativa mais robusta seria usar a Fluent API e definir a validação via código. Eu vou mostrar essa opção, mas eu vou usar os Data Annotations aqui, que é mais simples. Então aqui na entidade livro, nós vamos usar o atributo required da Data Annotation, esse atributo. Então eu vou incluir uma referência aqui ao System Component Model Data Annotation. Esse atributo, ele indica que a propriedade título não pode ser nula, tem que ser informada. Então na validação, o required aqui vai exigir esse comportamento. E aí eu posso incluir uma mensagem aqui caso a validação falhe. Por exemplo, posso fazer assim, definir aqui uma error message. Então, se o título não for informado, ele vai me dar essa mensagem, informe o título do livro. Isso na
interface do usuário. E para as propriedades do tipo string, olha, eu tenho um pequeno detalhe. Observe que quando eu defino aqui a propriedade pública, string título, autor, capa, essas propriedades elas não têm um tamanho. Eu preciso definir qual é o tamanho do título que eu quero aqui. Então, para isso, eu tenho que definir qual é o tamanho máximo, né? Eu não posso permitir que o usuário inclua aqui um título com 1000 caracteres. E para isso eu posso usar aqui, ó, Data Annotation mais usado aqui é o string length, que define o comprimento máximo. Ele também pode definir o mínimo. Aqui eu só vou usar ele definindo o máximo. String length 100, ou seja, o tamanho máximo para o título aqui vai ser 100 caracteres. Esse Data Annotation ele serve também para definir o tamanho da coluna lá no banco de dados. Porque no banco de dados, quando a tabela for criada a partir da entidade, usando o Entity Framework Core, eu preciso informar ao Entity Framework Core qual é o tamanho máximo da coluna que ele vai criar, com que tamanho ele vai criar. Então ele vai usar essa informação e vai criar uma coluna título com tamanho de 100. Se eu não informasse aqui, ele iria usar o tamanho máximo permitido no banco de dados, o que é um desperdício de espaço, né? Então vamos usar esses dois atributos e vamos fazer isso para as propriedades do tipo string, quando eu não tenho um tamanho definido, né? Então eu vou repetir aqui, ó, copiando e colando para autor. Então aqui, ó, informe o autor do livro. Aqui eu vou fazer o seguinte, o título eu vou definir 150 e o autor vou definir com 200. Vou copiar e colar e aqui, ó, a data de lançamento eu só vou definir o required. Vamos colocar uma mensagem de erro também aqui, ó, informe a data de lançamento. E aqui para a capa do livro, né, informe a imagem da capa. Vou deixar com 200 também. Então com isso eu vou estar validando o título, o autor, a data de lançamento, né, e a capa. Aqui, ó, nessas duas propriedades, categoria e editora, os valores aqui virão de enumerações que iremos criar a seguir. Então aqui eu tenho um Data Annotation específico aqui. Então aqui eu vou fazer o seguinte, eu vou definir o required, né, nos dois, definindo que a informação da editora e da categoria são obrigatórias. E aqui eu vou usar um Data Annotation específico para enumeração, que é esse aqui, ó, enum data type. Então esse atributo enum data type, ele é usado para validar se o valor da propriedade, no caso aqui, ó, categoria, é um membro da enumeração categoria. Então o type of categoria aqui, ó, especifica o tipo enumerado a ser validado. Caso isso não ocorra, eu vou ter essa mensagem. Vou fazer isso para categoria e para editora também. Então com isso eu estou garantindo que os valores informados aqui pertençam às respectivas enumerações. Então vamos agora criar essas enumerações aqui, ó. Vamos salvar, eu tenho um alerta aqui que vai ser corrigido assim que eu criar as enumerações, né? Vamos lá. Eu vou vir aqui, ó, na pasta enums, project, seleciono add class, aqui, ó, vou informar categoria. E aqui, ó, observa que ele criou uma classe, mas aí, ó, basta eu mudar o tipo class aqui para enum. Pronto. Então vamos definir alguns valores para a numeração categoria aqui. Eu vou definir esses valores aqui, ó. Então observe que eu estou atribuindo o valor 1 ao primeiro item da numeração. Isso aqui é opcional. Se você não atribuir nenhum valor aqui, o compilador ele vai atribuir o valor 0 para o primeiro item, aí o segundo item vai ser o valor 1, 2, 3 e assim sucessivamente. Eu estou definindo 1 aqui para mim controlar a exibição dos itens lá na caixa de seleção quando for exibir esses itens na interface do usuário. Então vamos criar agora outra enumeração, project add class, vou informar aqui editora e vou fazer o mesmo procedimento, ó, public, substituo class por enum e defino aqui os valores, seguindo a mesma lógica, tá? Então está aqui a nossa enumeração editora, temos então a enumeração categoria editora criada, podemos retornar aqui para a entidade livro e incluir a referência aqui às enumerações, eliminando o alerta do compilador. Pronto, então vamos salvar tudo que foi feito aqui. Então já criamos as enumerações e a entidade. Vamos agora criar a interface e livro repository aqui na pasta Abstractions. Selecionar a opção Add New Item, marcar aqui, ó, Interface e vou informar o nome e livro repository.
é uma interface pública e aqui eu vou definir as operações que eu vou realizar com o livro. Então, por que eu estou definindo essa interface na camada domain? Quando eu defino a interface do repositório na camada de domínio, eu estou garantido que os casos de uso e os serviços da aplicação não sejam dependentes de nenhum detalhe de implementação do banco de dados ou outro mecanismo de armazenamento que você estiver usando. Isso vai tornar a aplicação mais flexível e fácil de manter, porque qualquer mudança na implementação do repositório que vai ser feita aqui na camada Infrastructure não vai afetar os casos de uso e os serviços. Além disso, definindo a interface aqui, eu estou garantido que a aplicação está desacoplada da infraestrutura. Porque aqui, eu não tenho implementação. A implementação vai ser feita na infraestrutura. Então, isso facilita a manutenção, a evolução do sistema. E se eu quiser substituir algum componente específico, eu posso fazer isso sem afetar o domain, o núcleo da aplicação. Então, o meu domain ele fica independente. Se eu colocasse essa interface na camada Application, eu estaria criando aqui uma dependência do domain para a application, o que fere as regras da Clean Architecture. Naturalmente, dependendo do cenário, em casos mais complexos, você até pode fazer isso. Então, com isso, nós concluímos a implementação da camada domain. Vamos agora focar na camada Application aqui. Aqui, essa camada ela contém a lógica e os serviços da aplicação. A lógica da aplicação e os serviços da aplicação. Então, a principal responsabilidade da camada Application é coordenar e orquestrar as interações entre a camada de domínio, o domain, a camada de infraestrutura e a camada de interface. Ela faz a orquestração aqui. Então, nessa camada, os casos de uso são implementados como serviço da aplicação que vão orquestrar a execução das regras de negócio utilizando os conceitos definindo o domain. É por isso que ela tem uma dependência do domain e não o contrário, né? Então aqui nós definimos as classes que vão implementar os casos de uso da aplicação, vão chamar os métodos do repositório para acessar os dados e também vão chamar os métodos das classes de serviços, orquestrando assim a lógica do negócio definida do domínio. Se eu tivesse DTOs, eles poderiam ser definidos nessa camada para representar os dados que são transferidos entre os casos de uso e os repositórios. Se eu tivesse algum mapeamento, eu também definiria aqui nesta camada. Na nossa abordagem, devido às simplificações que nós fizemos, eu não vou fazer nenhuma implementação aqui. Então eu vou deixar aqui apenas as pastas. Aqui você poderia criar uma interface de serviço na pasta Abstractions e depois fazer a implementação em Services. Como o meu domínio praticamente não tem regra de negócio, basta fazer a implementação aqui da camada de acesso a dados que eu vou poder realizar essas operações. Num projeto de produção mais complexo, você teria que definir os serviços aqui. Assim você estaria separando a lógica de acesso a dados do repositório com a lógica dos serviços da aplicação definido aqui na camada Application em Services, além dos DTOs, dos mapeamentos. Então aqui, essa camada, na nossa abordagem, não vai ter nenhuma implementação. Então, com isso, nós podemos continuar e realizando a implementação aqui da interface livro repository. Nós vamos fazer isso na camada Infrastructure. E vamos fazer isso na próxima semana, se Deus quiser.